velho, tem uma coisa que é insubstituível, que é o contato da rapaziada com a rapaziada, a mulherada e todo mundo tá junto. Se todo mundo ficou em casa, o sonho perfeito, ficar em casa, só trabalhando de casa, não fazer nada. Meu amigo, ficou todo mundo maluco. Porque o contato humano, a troca de experiência, isso não tem como você mensurar. Não tem como você mensurar. Podia ter, aí você ainda perguntou, presencial é live. Pô, mano, podia fazer isso aqui remotamente. Mas, pô, tá com Não é a você, mesma coisa, pegar na exatamente. tua mão. A gente, se não tem possibilidade, vamos supor, tô lá em Portugal. Se não existe uma possibilidade, olha que legal a gente fazer de longe. Mas o presencial, o estar junto, pô, o debater, para você fazer um filme, quantas pessoas tem que estar juntas numa mesa, roteirista, curador de roteiro, conselheiro, diretor, fotógrafo, todo mundo junto com essas ferramentas que vão facilitar, que às vezes vão fazer com que uma obra que era impossível de fazer se torne possível. E isso para mim a minha cabeça fica assim, eu fico até meio... A inteligência artificial, os computadores, eles só conseguem fazer aquilo que a gente consegue medir, tá? É por isso que, por exemplo, eles não conseguem trazer esse sentimento, né? Como é que você mede, por exemplo, o amor entre uma pessoa? Quanto que você ama aquela pessoa ali, de 0 a 10? Quanto que você gostou desse encontro aqui, de 0 a 10? Quanto... qual é o número desse cheiro? É um outro sentimento, vamos lá do cheiro. Esse cheiro, qual é o número? A gente não... Tem coisas que a gente não é capaz de medir. Tem coisas que o ser humano não é capaz de medir. E essas coisas que a gente não é capaz de medir matematicamente, numericamente, a máquina não vai conseguir imitar. Porque ela só consegue reproduzir aquilo que a gente consegue medir de uma maneira digital. Então, tem certa... E aí vira uma coisa assim, quase... A discussão se torna quase que religiosa. Se você acredita que a inteligência artificial pode substituir os seres humanos, você acredita que a vida é absolutamente determinística. Tudo pode ser previsível. Tudo é basicamente uma conta matemática. Não tem Deus, é tudo matemático, já está tudo definido. É o destino, você já está pronto. Você já sabe o que vai acontecer, não tem nada. Por isso que a discussão é complexa, não é só sobre inteligência artificial. No final das contas, será que é tudo determinístico? Porque se for, tudo bem, pode ser do mundo só de máquinas. Eu não acho que seja tudo determinístico. Então, eu não consigo acreditar, não consigo sequer conceber um mundo onde não tenham mais seres humanos, só máquinas. Não faz sentido esse mundo. Eu não quero viver nesse mundo. Eu não quero que não é esse o papel que eu programo as máquinas para ter, entendeu? Pô, isso é muito foda. Eu vi, por exemplo, o cara que é brasileiro, né? Como é que a gente a gente não valoriza as paradas, a gente é muito louco. Esqueci o nome dele agora, que é um neuro... O Miguel Nicoleles. Esse cara que fez o chute lá na Copa do Mundo. Não, foi o cara do exoesqueleto, Mas é esse coroa. O Miguel Nicoleles que fez o esqueleto dele, exatamente. O cara fez um chute... Não, o Miguel Nicoleles é um médico que criou o esqueleto, que fez um paralítico voltar a andar. Fez o paralítico voltar a andar e teve o que chutou a bola, não tinha perna que chutou a bola. Exatamente. E cara, e se você entender que muito de nós brasileiros não sabemos disso, do mundo, isso deveria ser a capa, isso deveria ser algo assim, meu Deus, cara, velho, imagina você poder, eu não faço ideia do que é isso, mas você ter alguma limitação física, alguma questão, como a imobilidade de determinadas partes, ou a própria amputação de alguma coisa, e você poder botar um braço e não só mexer, mas sentir. Pô, você botar, o cara tá sentindo através de um estímulo, de uma codificação que o cara volta a andar, mano. Volta a se mexer. Porra, isso é tão lindo, mano. O Miguel Nicoleles, ele é um cara bem crítico, inclusive, a esse conceito da inteligência artificial, né? Ele é A inteligência artificial, ela surge, assim, em 1950 ali, da junção de duas áreas, que é a ciência da computação com as ciências cognitivas, com os neurologistas. Então, o cientista da computação virou para o neurologista e falou assim, cara, será que eu consigo imitar dentro do computador a forma como o ser humano aprende? Será que eu consigo criar uma rede de neurônios artificial que imita a forma que o ser humano aprende? Daí vem de redes neurais, neural networks, né? Só que qual é o problema? A gente não sabe explicar neurologicamente, isso que o Miguel Nicoleles fala, como é que é o funcionamento do cérebro. A gente não sabe como é que o amor se forma no cérebro, como é que a saudade se forma no cérebro, como é que de certo... A gente sabe explicar como é que, se você dá uma martelada no meu joelho, minha perna levanta. Motor. A gente sabe explicar quais são os impulsos elétricos que levantam uma perna, que levantam um braço.
Tudo bem, isso a gente consegue fazer. Agora, todo o resto a gente não sabe. Então, na visão dele, é muita presunção dos cientistas da computação acharem que as máquinas vão desenvolver sentimentos, porque nós não sabemos como nem o que é sentimento em nós humanos. O que ainda que é, mais imitar, ainda mais fazer a máquina. O que é a consciência, mano? Exatamente. Aí a gente fala assim, beleza, aí tem aquelas paradas de filme, até umas teorias malucas, né? Não, beleza, e se eu transplantar, né? Eu vou transplantar a minha memória, você é a sua memória? Exatamente. Você é a sua memória e o seu corpo? Você é a sua memória, seu corpo, a sensação e uma ancestralidade do espírito. E ainda tem um ambiente social no você meio. Você é a sua máquina, porque você, tipo assim, você pode ter qualquer fé, mas nem um religioso pode afirmar que Deus existe, nem um ateu pode afirmar que não existe. Exatamente. O que eu defendo é a liberdade de você acreditar no que te faz melhor. Uhum. Mas o que é a consciência? Eu também, por isso que eu acho que existe uma certa prepotência ou uma alienação da complexidade de que você... do mesmo jeito que eu falei vida. no filme. Você levar a cara, o corpo e a voz de um ator, não necessariamente você está levando ele para ali. Exatamente. Você pode estar tendo um fragmento do passado. É tipo a ideia de que, tipo, tem uma estrela 100 milhões de anos-luz daqui, talvez a gente esteja vendo só uma luz do passado que está chegando no nosso olho aqui. Uhum. Mas, na verdade, aquilo que a gente está vendo já não é mais ela, porque então é complexo. E a gente querer reduzir a humanidade a algo que é inexplicável. A gente não chegou nem no ponto zero. De onde a gente veio? A gente não sabe. Exatamente. O que a gente sabe entender é, as nossas necessidades, as nossas dores do momento, como é que a gente se conecta, como é que a gente se reorganiza. Mas essa coisa que ele falou, né, de como que você pode pegar referências e trazer através da física, principalmente essas questões, meu cérebro reage dessa forma para eu receber esta sensação. Uhum. Olha que foda. Puta, será que eu consigo fazer um cara voltar a enxergar? Será que eu consigo criar determinadas situações onde isso é mágico. Fazer um coração que é biônico e o cara não ficar mais na fila de um transplante porque ele pode botar... Eu acho que a vida tem um fim. Eu acho que o ciclo, né, nascimento e morte, ele é a única certeza e isso tem que continuar. Mas, você poder estender um pouquinho e você não morrer com 40 anos porque o seu coração é maior que o meu, ou você botar de forma determinista, é assim que tem que ser, e tudo bem. Mas olha quanta coisa. Não só viver mais, como viver melhor o tempo a mais que você vai viver, né? Exatamente. E aí, pegar um cara desse, por exemplo, esse cientista brasileiro que é renomado no mundo inteiro, e fazer desse cara um grande nome, sabe? Uma referência quando você está falando dessa discussão, o cara tá fazendo um paralítico andar, mano. Uhum. Sabe? Logo menos, quem sabe, as inteligências artificiais, junto com esses médicos especialistas, resolver as dores, como doenças como câncer, como a AIDS, como várias questões que a gente tem, que são dores profundas das pessoas de verdade. E não vai dominar. Não, mas, mano, o que é a fome? Como é que a gente reorganiza esses alimentos? Como é que a gente cria uma máquina ou pensamentos, algoritmos para diminuir o desperdício? E para fomentar a sustentabilidade. Isso é incrível, mano. Essa nova mudança de paradigma e de pensamento que a gente pode ter com tanto de ferramenta que vocês estão trazendo. E a inteligência artificial, ela é uma tecnologia que ela vai se combinando com as outras, né? Você está falando muito de uma coisa que a gente chama na tecnologia de biologia sintética, que é você... imagina, eu posso ter uma impressora que imprime um órgão, né? Eu posso ter uma pessoa virtual, artificial, né? Dentro ali da máquina, dar um determinado medicamento para ela e simular como é que seria, né? Simular a vida. Exatamente. E para mim é uma visão que faz muito mais sentido do que você enxergar não como uma espécie de Robocop que vai nos controlar. Até porque alguém vai estar controlando esse Robocop. Então nunca vai ser algo que a máquina vai estar nos controlando. Porque alguém sempre vai controlar a máquina. Entra numas viagens meio futuras. Né? O lance da singularidade, isso em algum momento de tanto aprender, tomar uma consciência. Mas é aquele negócio, o que é consciência, mano? O que é a consciência? O que é o seu subconsciente? O que é seu sonho, a discussão sai da tecnologia. Nessa hora,
eu costumo falar isso, olha, eu posso falar de inteligência artificial, mas você está fazendo uma pergunta que a gente precisa ter um filósofo, um poeta, né? Alguém para falar. E a junção aqui, no final das contas, tem que ser uma mesa assim. Exatamente. Uma mesa com um artista, multidisciplinar. um tecnologia, cada vez mais multidisciplinar. Um cara que é espírita, um cara do cristão, um outro cara lá de uma religião que a gente nem conhece, aí a gente tem aqui um cara de esquerda, tem um cara de direita. Meu, porque essa discussão, a diferença entre a gente, que pode trazer uma singularidade de um bem comum, que é único, principalmente no respeito entre os limites das coisas, e como que a gente pode se ajudar, né? Como é que você vai criar umas ferramentas para o ator se você não sabe quais são as minhas dores? Como é que você vai criar as ferramentas para as pessoas se a gente está falando aqui de inteligência artificial e vai dominar o mundo e tem gente passando fome, mano? Tem muita gente passando fome no mundo, sendo que a gente cria comida pra caramba. Né? A gente tá, destruindo o planeta, mano. Destruindo o planeta com tudo. Com lixo, uma loucura. Poluição. E eu acredito, eu sou um cara otimista. Eu sou otimista. Eu vejo que a gente tá numa tomada de consciência. Ela é lenta, as transições, você tem altos e baixos, mas eu entendo que a gente está numa personificação de uma